continuidade no nosso conteúdo de oficina de matemática, que são as frações. Então vamos fazer uma revisão, né? Aqui nós temos alguns tipos de frações, 1/2, né? A parte de cima eu leio naturalmente, o muda é o número de baixo, então embaixo o denominador meio, 2/3, 4/5, 5/4. São alguns tipos de frações. Bom, essas três primeiras são chamadas frações próprias. Frações próprias é quando o numerador é menor que o denominador. Então, 1 é menor que 2, 2 menor que 3, 4 menor que 5. Frações próprias. As impróprias é o contrário, quando o numerador é maior. O que isso significa? Quando a gente for transformar esses números em decimais, as frações próprias ficam sempre 0, 0. As frações impróprias são aquelas que vai dar mais que 1, mais que 2. Tem a parte inteira. E também tem esse tipo de fração, que é a fração número misto. Número misto significa o quê? Eu tenho uma parte inteira e mais uma fração, né? Então, se eu tivesse uma inteira mais uma fração. Se eu tiver que transformar esse número misto em fracionária, ela vai virar uma fração imprópria, porque ela vai ter que ser maior do que 1. Então, isso é chamado número misto. Também nós aprendemos a simplificar a fração. Simplificar, deixá-la menor. Quanto menor a fração, melhor a leitura, menor os cálculos. Então, aqui eu tenho a fração 15/12. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 15 eu dividi por 3 e 12 dividi por 3 também, que resultou em 5/4. Aqui eu não consigo simplificar mais. O 5 e o 4 não estão juntos na mesma tabuada. Aqui eu tenho 20 centésimos. O que eu posso fazer? Eu corto aqui esse 0 com esse 0. Ficou 2 décimos. O 2 e o 10 estão na mesma tabuada, que é a tabuada do 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10 por 2, 5. 1/5 eu não consigo simplificar mais. Então, isso é simplificar. Daí também uma fração eu posso representar ela em forma decimal. Então, 1/5 está na forma fracionária. Eu vou transformar na parte decimal. Eu vou dividir 1 por 5. 1 dividido por 5. Não dá para dividir. Eu acrescentei o 0. Ficou 10. Quando eu acrescentei o 0 aqui, vai 0, na chave. Agora sim, 10 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, 1/5 na forma fracionária é a mesma coisa que 0,2 na forma decimal. Aí aqui nós vamos começar com as operações. Soma de frações. Soma de frações onde os denominadores, que são os de baixo, são diferentes. Então eu tenho 1/2 mais 1/3. O que eu tenho que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum dos meus dois denominadores, do 2 e do 3. Então, 2 dá para dividir por 2, fica 1. 3 por 3 fica 1. Então o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6, porque aqui eu faço vezes. Aí com esse 6 eu faço o quê? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Repito o sinal de mais. A mesma coisa com a segunda fração. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Aí sim, eu repito o meu 6, que é o meu mínimo múltiplo comum que eu encontrei lá, e somo os dois de cima. 3 mais 2, 5. Terminou aqui. Aí eu vou verificar se eu consigo simplificar, que é o que nós aprendemos aqui atrás. 5/6 não dá para simplificar, terminamos a conta aqui. Então, na aula de hoje é isso. Dá uma olhada na apostila de vocês, que tem bastante exercícios de simplificação, de forma decimal, né, os tipos de frações. Na próxima semana a gente continua.